Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, estamos no gabinete do segundo secretário da mesa diretora do biênio 25-26, no Parlamento Cearense, nosso amigo deputado Felipe Mota, ele que representa algumas, digamos assim, gostam de dizer bandeiras, né? Mas representa alguns segmentos no Estado do Ceará, no seu mandato, e um mandato bastante ativo no Estado do Ceará, nosso amigo Felipe Mota. A pauta hoje, o Parlamento, como está? Amigo, nos fala um pouco. Diário Vale Ceará e TV e Rádio Educadora. Boa tarde. Continuamos ativos, trabalhando pelo povo cearense. A minha bandeira do agronegócio, eu tenho enfatizado a necessidade e a nossa preocupação em virtude dos acontecidos nacionais, quando se tem o aumento da taxa de juro, isso dificulta a vida do pequeno, do médio e do grande produtor, porque aí os bancos não ficam querendo emprestar o dinheiro, tá? E quando ficam querendo emprestar, a taxa de juros é bem maior, e quando a taxa de juros é bem maior, o produtor fica com medo de pegar, porque tem medo de não pagar. Essa que é a realidade. Então, nós estamos com a problemática nacional. Primeiro, com os aposentados, onde nós temos uma quantidade imensa de aposentados no estado do Ceará que tiveram seu dinheiro retirado indevidamente das contas. Esse é um problema. Segundo, que eu sempre lembro aqui, faço questão de lembrar, que até o dia 30, até segunda-feira que vem, você que é produtor rural, por favor, façam os seus cadastros de rebanho na Abagre, porque hoje nós estamos livres da febre aftosa no Brasil, mas se aparecer um caso só no estado do Ceará ou em outro estado, coloca um projeto todo de água abaixo. Você sabe que quando a gente tem o nosso rebanho livre de febre aftosa, isso aí dá uma garantia de que nós vamos ter melhores preços, de que outros estados poderão negociar e adquirir o nosso rebanho. Então, faço a parte de vocês. Eu já fiz a minha. Já fiz lá o meu cadastro de rebanho, essa coisa toda. Mas você que ainda não fez, que tem até o dia 30, vai e faça isso, porque isso é importante para o governo ter esse cadastro, saber onde estão esses animais e poder fazer o trabalho de vigilância que tanto necessita e que é bom tanto para o ser humano como para o setor comercial. Felipe, mas em termos gerais, o produtor e o criador cearense ele está indo bem nessa questão da aftosa? Quem garantiu o PIB do estado foi a agropecuária, está nos jornais de hoje. O jornal O Povo vem trazendo a matéria aí dizendo que quem garantiu o PIB do estado do Ceará, e eu já vinha dizendo isso, quem garantiu o PIB do Brasil foi o agronegócio. E agora quem garantiu o PIB do estado do Ceará também foi o agronegócio. Então é uma bandeira que precisa de um olhar diferenciado. Ainda vejo o governo federal e o governo estadual investindo muito pouco nos pequenos e médios. Porque esse pessoal, por muitas vezes, eles trocam a produção no fiado. Eles recebem o dinheiro no final do mês para pagar o dono da loja, para pagar o medicamento, para pagar a ração, para poder fazer tudo isso, para pagar um veterinário. O cara não tem o dinheiro na mão. Então, nós precisamos pedir, né, que os próximos governos, que nós vamos ter eleição agora aí para governador e para presidente da República, eles façam um projeto dinamizado para esses produtores. Vamos descobrir através do inventário quem são os produtores que estão ali com tratores nessas associações que foram doados pelo São José, parado por falta de uma bateria, por falta de um disco de freio, por falta de um disco de embreagem, por falta de uma mangueira pneumática. Então, vamos ver isso para a gente facilitar. O produtor rural, o agricultor, ele precisa de muito pouco para ele ter o ganho dele. Agora que ele tenha direito, porque na hora que aparece o trator, coloca a ensiladeira, ensina o cara a fazer o silo, aumenta a produção da pecuária leiteira. Na hora que chega um grão mais barato, na hora que você consegue fazer um concentrado, chega a pecuária de corte mais forte. E nós temos que alimentar isso. O Ceará, o estado do Ceará e o Nordeste, com essa chegada da Transnordestina, vocês se preparem para a pecuária de leite. Por quê? Porque o Sul e o Sudeste estão abraçando a pecuária de corte e nós no Nordeste vamos ficar com um campo imenso para nós fazermos a pecuária leiteira. Então hoje nós somos referência. Hoje você tem Morada Nova, referência. Você tem Xeramobim, referência. Você tem Milhã. Eu dou esse exemplo que eu estive lá. Milhã, a moeda de troca é leite. Lá não usa mais dinheiro, não.
Cartão, Pix, não é leite. Você paga em leite, leva em leite, fica o leite, roda no comércio. Por quê? Porque montaram a estratégia para que todo mundo ganhe. Existem municípios hoje que o leite está movimentando mais do que o FPM, só para você ter ideia. Perfeitamente. E pensando no agro, pensando no grande potencial que tem o Vale do Jaguaribe com 2 distritos. Aqueles distritos já têm um certo período, um certo tempo já de uso e de trabalho nele. Eu conversando com o gerente da FAPIJ essa semana, meu amigo Felipe, ele falava do aporte de água que foi liberado pelas bacias, os comitês de bacias, que ficou na mesma vazão, e eu perguntava sobre uma segunda etapa. Ele disse que não temos garantia de água para uma abertura da segunda etapa. Estaria na hora de haver um incentivo, um investimento para que aquele vale voltasse a ter aquela crescente, porque hoje a grande indústria cearense no agro, ela é céu aberto, ela é o agro. E seria o momento de se unir a classe, os produtores, os representantes, para tentar trabalhar um projeto dessa magnitude, para dar um impulso maior nesse projeto ou naqueles projetos? Tem que explicar a verdade. O Vale do Jaguaribe é a maior região de contenção hídrica do estado do Ceará. É o Vale do Jaguaribe. Aonde tem mais água concentrada no estado do Ceará é no Vale do Jaguaribe. Mas nós temos que entender o que é que está sendo feito, né? O Banabuiú, que é um dos açudes responsáveis por esse crescimento, o Banabuiú hoje tem o projeto Malha d'Água, que está levando água para diversos cearenses, que demonstra que se faz necessário que nós tenhamos outras interligações, até mesmo com essa duplicação do eixão das águas, que vai transformar de 11 metros cúbicos para 22 metros cúbicos, em necessidade do que está se tirando. Se você tem um reservatório, que esse reservatório libera, um exemplo, 2,5 ou 3 metros cúbicos por segundo, tá certo? Se você não encher aquele açude, uma hora ele vai chegar no seu volume morto. Então nós temos que ter esse cuidado. O malha d'água é importante, a soltura dessa água é importante também. Para quê? Porque quando você solta a água no perímetro, quando você solta a água no rio para chegar até os irrigantes, você tem que entender que onde a água vai passando, ela vai enchendo os poços, ela vai preenchendo o lençol freático para que poços, para que diversas pessoas que usam dessa água não tenham a necessidade de parar uma irrigação de um capim, de uma fruticultura, né, de fazer o seu celeiro dentro da cultura que ele produz. Então, nós temos que estar preparados para isso. Agora, o problema da água é importante, o Nordeste precisa dessa água, nós precisamos avançar. Tudo que tu avançar de água no Nordeste é importante. Nós estamos no semiárido. Mas aqui já dizia a música do Luiz Gonzaga, né? Tudo que se planta aqui dá, né? Uhum. Aqui não tem conversa. Aqui o crescimento do camarão está aí dentro do perímetro irrigado. A terra diz, só me dê água que eu faço o resto. Exatamente. O camarão tá consolidado no Vale do Jaguaribe, vai crescer. Se tiver dinheiro para o pequeno e para o médio produtor entregar, ainda vai produzir mais. Porque o nosso povo é trabalhador. O nosso povo gosta de trabalhar. Agora tem que ter a condição para quando o cara sai com a produção, que chega numa venda de uma feira, o cara não queira levar uma caixa de pimenta de cheiro pela metade do preço que o cara produziu. É isso aí que machuca o produtor, porque ele tem que ser dignificado, saber que o suor dele, que o esforço da família, da agricultura familiar, o cara tá lá entregando e recebendo o seu dinheirinho e voltando para casa, como dizia meu avô, levando o mantimento no saco, colocando a roupa, a sandália e o caderno para a criança estudar. É isso que a gente precisa. Nós precisamos de muito pouco. A gente precisa de uma estradazinha mais ou menos arrumada. Não precisa ser aquele asfalto todo, não. Mas uma estrada para nós termos a nossa o escoamento de produção. Nós precisamos ali de algumas porções de água do mês de setembro até o mês de dezembro, para que os irrigantes consigam produzir. Nós precisamos ali de um apoio da prefeitura na questão dos pequenos e médios produtores, para que eles consigam um combustível para um trator poder fazer um roço, para que um combustível
para o município poder fazer um investimento num perímetro, para facilitar a vida de alguém que às vezes não consegue fazer um desmatamento autorizado até com legislação ambiental. Então, nós precisamos desse tipo de coisa. Parece pequeno, mas não é pequeno, é o dia a dia do produtor. Quem não conhece, acha que quando chega naquelas fazendas que está tudo pronto, o cara não teve trabalho, não. É igual na internet, né? Que faz assim, aí o cara faz um estalo de dedo e aparece tudo bonito. Não, amigo. É trabalho. A gente tem que fazer broca, a gente tem que desmatar, a gente tem que preparar a terra, tem que olhar a seca, tem que ver qual é o tipo de semente, tem que ver qual é o fertilizante que vai usar, se dá praga, se não dá, se tem, se nós temos alguma inseticida que se faz necessidade em virtude de um problema na plantação que você fez. Então tem toda uma problemática e a vida do produtor não é fácil. É fácil para quem come quando chega na mesa.